Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 10. Eu vou ler de 17 a 22. Nos diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Nós estamos diante de uma das passagens conhecidíssimas da palavra de Deus. Ela traz o título aí, O Jovem Rico. Eu quero dar como título decisões. Decisões. A palavra está nos dizendo que Jesus se pôs a caminho e um homem correu ao seu encontro. Então ele decidiu correr ao encontro de Jesus. Também decidiu ajoelhar-se diante do Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, a passagem não é difícil. Tenho para mim que não há aqui nada assim que exija um esforço para entendermos o quadro. Eu penso que todos, lendo, entendem bem o que foi registrado. Eu gostaria que os irmãos aproveitassem um pouco mais comigo deste texto. Eu saliento aqui algumas coisas. A primeira delas: aquele moço fez a mais importante de todas as perguntas. A pergunta foi: que farei para herdar a vida eterna? Isto aqui me prendeu a atenção. Que farei para herdar a vida eterna? Eu percebo que é uma pergunta que está se tornando cada vez mais incomum. Não sei se os irmãos concordam comigo. As pessoas não estão muito interessadas no que diz respeito à vida eterna. O ser humano está muito centrado na vida aqui deste mundo. O aqui e o agora é que normalmente chamam a nossa atenção. Vida eterna. O que farei para herdar a vida eterna? Eu estava pensando, Jesus, ele recebeu, durante o seu tempo aqui, muitas perguntas. Nós temos o Senhor Jesus Cristo recebendo aquela pergunta: Mestre, é lícito
pagar tributo a César ou não? Olha a preocupação com o tributo. Está querendo saber se deveria pagar ou não. Em outra ocasião, diante daquele homem cego, os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais, para que nascesse cego? Outra pergunta que o Senhor Jesus Cristo recebeu. Em outra ocasião, mestre, qual é o principal dos mandamentos? Ainda lá, perante o governador, Herodes perguntou a Jesus: que é a verdade? Estão observando que a vida dele aqui, ela foi assim pontilhada de perguntas. Mas esta aqui chama a nossa atenção. Que farei? Ele pensando em si próprio, ele não diz o que o homem deve fazer, ou o que nós precisaremos fazer. Ele falou: o que farei? A preocupação é comigo. Que farei para herdar a vida eterna? Os irmãos já notaram também quantas perguntas surgem constantemente na nossa época? Por exemplo, tem jeito para o Brasil? Tem solução diante de todo este quadro que nós estamos vivendo? É pergunta. O nosso planeta, agora com esta preocupação tão grande com o superaquecimento global, até onde vai chegar isso aí? É questionamento. São perguntas, meus irmãos, que nós vamos ouvindo. Como terminará tudo? Mas a pergunta dele foi esta: que farei para herdar a vida eterna? Então, no meio de tantos questionamentos, de tantas interrogações, nós encontramos este moço perguntando a Jesus: que farei, Senhor? Eu já ouvi várias pessoas perguntando sobre religião. Pastor, o que o senhor acha dessa religião, daquela igreja, aquele líder religioso? Então as pessoas querendo alguma explicação a respeito. Outros querendo saber se a história do Gênesis merece confiança, quando fala da criação, como Gênesis apresenta esta realidade. Ficam em dúvidas. Outros perguntam com quem Caim se casou, querendo saber quem foi a esposa de Caim, se estava no início e diz que ele saiu para a terra distante e casou-se. São perguntas, irmãos, comuns, mas que farei para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado com o seu futuro na eternidade. A preocupação dele era esta. No tempo do apóstolo Paulo, ele e Silas presos lá em Filipos, quando houve aquele terremoto, as prisões se abriram e o carcereiro, preocupado, quase chegou ao suicídio, mas ouviu a voz de Paulo, e quando ele percebeu que estavam todos ali, ninguém ausente, não houve fuga, então ele perguntou: senhores, que hei de fazer para que eu seja salvo? Olhem bem, uma outra pessoa com a mesma preocupação: que hei de fazer para que eu seja salvo? Nicodemos, naquela conversa, naquela noite inesquecível com o Senhor Jesus, Jesus falando a respeito do novo nascimento, o Nicodemos perguntou:
Pode, porventura, um homem nascer sendo velho? A pergunta de Nicodemos. Eu já sou velho. Como é que eu vou passar por este novo nascimento? Porque Jesus havia falado, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Eu estou frisando tudo isto para que os irmãos meditem nesta realidade. Mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preocupação dele, homem rico, dono de muitas propriedades, agora ele estava passando por esta crise, chamaríamos de crise existencial. Conhecia bem a vida presente, tinha com certeza muita experiência. O doutor Lucas, quando registrou este fato, nós estamos lendo em Marcos, Lucas, quando registrou, ele fez questão de dizer, certo homem de posição, aqui fala o homem rico, Lucas disse, homem de posição, então ele não era um qualquer. Que farei para herdar a vida eterna? Eu não creio que foi uma mera curiosidade. Eu penso que havia uma intranquilidade em seu coração. E agora, prezados irmãos, a segunda coisa que chama a minha atenção, observem aí o versículo 21, diz assim, e Jesus, fitando-o, o amou. O amou. Não sei se já pararam nisso.